Boa noite, galera. Queria falar sobre um tema que recentemente cada vez fica mais claro e gritante nas redes sociais e na vida cotidiana, que é o aspecto do fascismo, né? Do aparecimento de mais e mais grupamentos fascistas nas redes sociais, na política cotidiana, e como isso é perigoso, ao mesmo tempo em que é fundamental que a gente entenda e aprenda sobre ele. Não queria debater só sobre o ponto de vista político, não. Queria também trabalhar sobre o ponto de vista de preparação para concursos e provas. Ou seja, é um tema fundamental para que seja estudado cotidianamente. Cada dia surgem mais páginas com teor fascista, mais páginas, mais redes sociais, perfis em redes sociais, mais Twitter, mais Facebook, mais Google Plus, mais sites, mais manifestações cotidianas de fascismo. Tem empresas que inclusive investem no nicho de mercado de contratação de gente que manifesta elementos de fascismo, seja ele através de racismo exagerado. Racismo já é pavoroso, mas o racismo exagerado, ou homofobia exagerada, ou misoginia, ou machismo, etc. Esse tema está borbulhando. Os professores estão prestando atenção nisso. Os professores estão dando aula sobre isso, estão formando provas baseado nisso, também pensando nisso. 2017 ele é um ano em que começa mais agressivo nesse sentido, com elementos muito fortes de identificação fascista no cotidiano. Eu não quero entrar no debate sob o ponto de vista mais simples, não. Eu não quero falar sobre acusações de ideia fascismo, estou falando de fascismo mesmo. Tá? Inclusive nos links relacionados que eu vou botar na descrição do vídeo, eu vou colocar links que debatem isso também, o abuso da transformação de tudo em fascismo. Eu quero debater o fascismo mesmo. Tá? Nos links relacionados vocês vão ter, inclusive, um texto falando sobre a banalização do termo fascista. Mas a gente precisa falar sobre o fascismo. Agora, nesse vídeo e na sala de aula. Por quê? Porque a gente está retornando a um quadro de fascismo exacerbado e claro. Tá? Eu acabei de ver uma coisa que me deu profunda tristeza, que é uma página especializada em Bolsonaro, que não existe só páginas fascistas relacionadas a Bolsonaro, tá? Mas é uma página especializada em Bolsonaro e que todos os posts são divididos em racistas, homofóbicos, machistas, ou de alguém humilhando, né, com aspas, humilhando uma outra pessoa que seja lutadora ou ativista antifascista ou anti-homofobia, antirracista, etc. Qual o problema disso? A gente sabe que as duas primeiras guerras são muito formadas. A primeira grande guerra foi formada através de disputas nacionalistas, em última análise. Disputas nacionalistas entre os dois grandes grupos que formaram os eixos que entraram em conflito. E a segunda guerra foi entre fascistas e os ditos países democráticos. Entre eles os aliados que continham a União Soviética, que não era exatamente democrático, mas também não era fascista. Existem diferenças, apesar dos fascistas acharem importante igualar tanto o nazismo como o socialismo. Pode até discordar, pode ser até antissocialista, mas não é por aí. Tá? São dois tipos de autoritarismo, pode até ser dois tipos de autoritarismo, mas não são a mesma coisa. O que a gente tem hoje, de novo, um quadro parecido com o dos inícios do século XX. São profundas crises políticas e econômicas. Desde o início dos anos 2000 já estávamos em avanço de crises econômicas graves, que se agravaram a partir de 2008 com a crise que se abateu sobre os Estados Unidos, remetendo lá a 1929. A gente está em um quadro de profunda crise econômica e política. Seja nos Estados Unidos, seja na Grã-Bretanha, seja na França, no Brasil, na Argentina, onde você procurar, você vai achar crise política e econômica.
A crise econômica demorou a chegar no Brasil, tá? Mas ela está mordendo ali há muito tempo. No Brasil ela bate de frente a partir de 2014. Mas ela já existe no mundo desde pelo menos 2008. Existe desde antes, mas existe pelo menos 2008. Essa crise econômica, ela entra junto com uma crise política terrível, que é a crise dos sistemas democráticos mundiais. Devagar e sempre os sistemas foram entrando em colapso. Por quê? Cada vez menos os sistemas representavam a maioria da população. E aí você junta isso a uma crise, a crise econômica gravíssima, um profundo problema de perda de empregos, aumento do preço dos produtos e etc. Tá? Crise econômica grave. Os Estados Unidos entrou em insolvência a parte do sistema bancário, isso afetou praticamente toda a Europa. A Islândia, por exemplo, ela entrou em um colapso tão grande que ocorreu praticamente uma revolução lá. O que isso gera? Ele é uma placa de criação de germes fascistas. Essa junção de crise política com crise econômica é um germe fantástico, é uma placa de criação fantástica para o germe fascista. Aí o que acontece? O fascismo ele não cria homofobia, preconceito social, racial, homofóbico contra gênero. Ele se apropria desses preconceitos e se torna representante desses preconceitos. Numa sociedade em que está profundamente abalada, com perda de emprego, perda de capacidade produtiva, perda de capacidade de consumo, perda de referências, porque existe uma transformação social em curso. Tá? A gente está falando de dois períodos aqui, dos anos 2000, mas poderia estar falando também do final do século XIX, início do século XX. Tá? A gente podia estar falando sobre outros grandes períodos da história, onde que as transformações sociais do capitalismo, no cotidiano da sociedade, geram um abalo em que algumas pessoas se sentem atingidas e tentam voltar a um passado ideal que não existia. O fascismo ele se apropria dessa crise. Ele se apropria da falta de emprego, ele se apropria da percepção de que existe alguma coisa causando fome, desemprego, perda, a divisão dentro das famílias. Essa sensação, o fascismo se apropria. Se apropria delas e se organiza como reforço dessas divisões sociais. Essas divisões não nasceram por causa do comunismo ou agora por causa da crise econômica. Elas sempre existiram. Elas existem desde sempre, ou desde muito tempo atrás. As divisões sociais, elas existem conflitos dentro da sociedade. Conflitos que são resolvíveis. Seja através de conquista de direitos, seja através de pancadaria, digamos assim, mas não só, ela funciona. Os conflitos existem na sociedade porque é muita gente junta, muita gente diferente, culturas diferentes, etnias diferentes, gêneros diferentes, orientações sexuais diferentes. Isso acaba gerando conflitos. O fascismo ele se apropria dessas divisões em tempos de crise, tá? E acusa outras forças de fazer essas divisões. Ele se apropria das divisões, amplia as divisões, coloca que a diversidade é um problema a ser resolvido, porque a diversidade ameaça a sociedade, segundo o fascismo. E ele diz que, olha, quem é que está criando a divisão são os negros, as mulheres, tudo isso por causa dos comunistas. Ele pode chamar comunistas judeus, como no caso do nazismo, mas ele vai sempre colocar um inimigo externo, quando ele é que reforça a divisão. Ele reforça a divisão, transformando toda a luta de oprimido contra as opressões em comunismo. E cria inimigo externo e junta um exército que espera isso para atacar esse tal de comunismo e tudo que ele representa. Quando ele acusa tudo de comunismo, o fascismo acusa outros de produzirem as divisões que ele reforça o seu discurso. Ele transforma todas as lutas por mais direitos em algo que ataca a sociedade, quando é o inverso. Quem ataca a sociedade é o fascismo. Quem ataca a sociedade é o fascismo através do ataque aos direitos. Porque
Porque os direitos não nascem em árvore. Eles foram conquistados a partir de lutas cotidianas, de séculos. Tá? O fascismo homofóbico que ataca a sociedade a partir do reforço à opressão, ao racismo, à xenofobia, misoginia e homofobia. O fascismo transforma a sociedade em um organismo de confronto entre opressores e oprimidos, que precisam saber seu lugar e não em um organismo de disputas dinâmicas, que acaba, através da democracia, encontrando suas saídas por acordos e alianças entre os diversos grupos. O fascismo faz com que as lutas antigas por igualdade de direitos, como a de negros e mulheres, que remete ao século XVIII e XIX, tá? Os inícios dessas lutas remetem ao século XVIII e XIX, ele faz com que sejam vistas como comunistas. Ele cala toda a diversidade dessas lutas, onde liberais, comunistas, anarquistas e forças independentes, sejam capitalistas ou anticapitalistas, transitam lutando por melhorias na sociedade. Ele faz com que tudo isso seja comunista. E ele faz com que todo o processo dinâmico e diverso de lutas, de conquistas de direitos, como a de conquista de direitos das mulheres a voto, que não tem nada de comunismo, inclusive tinha racha entre comunistas e liberais nisso, de direitos dos homossexuais nos anos 60, que também é muito maior do que o comunismo, muito maior do que o comunismo, é uma variedade absurda. Ou direitos dos negros, que foram produzidos a partir das lutas abolicionistas desde o meio do século XIX, pelo menos, nos Estados Unidos até antes. E todos os inícios do século XX foram produzidos por ativistas que são profundamente liberais, não tem nada são capitalistas, inclusive. Parte do movimento negro brasileiro era capitalista, pensava na inclusão do negro através da educação para ser produtivo, mas com igualdade de direitos. Tá? O Du Bois é um intelectual negro que fundou a NCAPP, se eu não me engano é isso, eu vou depois colocar o link corretamente na descrição do vídeo. Ele era um profundamente liberal. Essas lutas eram lutas de conquista de direito pensando numa sociedade capitalista, não pensando numa sociedade socialista. Existem, Panteras Negras, por exemplo, é um movimento comunista, de negros. Mas não, o movimento negro americano não é composto só de comunistas, como o brasileiro também não é composto só de comunistas. Muito pelo contrário. Existe o Carlos Moore, que é anticomunista convicto, e ele é do movimento negro, e pensa um movimento antirracista. Tudo isso é transformado pelos fascistas em comunismo. E ao transformar tudo em comunismo, acusar o comunismo de autoritário, ou rebatendo o argumento como um não argumento, tá? O fascismo transforma tudo em muito simples, simplório, quando nada é tão simples assim. Você percebe uma coisa, você vai discutir em algum período, algum tópico, alguém fala alguma coisa que incomoda o fascista, ele coloca lá, mas você não fala do PT, ou você não fala do comunismo autoritário da União Soviética. Tá, e aí? Se eu falar do comunismo autoritário da União Soviética, vai resolver o seu problema? Não vai, porque os dois são autoritários. Eu falo, por exemplo, muito do autoritarismo do comunismo soviético. E assim como eu falo do autoritarismo da ditadura militar e do fascismo italiano. São três tipos de autoritarismo que não são iguais. Tá? Não dá para chamar a ditadura militar de fascista, literalmente ela é diferente, apesar de ser profundamente danosa. Ou o stalinismo com a sua KGB também não dá para colocar como igual ao fascismo, mas são profundamente danosos. São três tipos de autoritarismo profundamente danosos. O fato do cara me dizer, por comunismo autoritário você não fala, tá, eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando do fascismo. Do comunismo autoritário eu também falo, vou falar em outros vídeos futuramente. Mas essa linha de argumentação é sempre colocando o outro como criador do conflito. Quando a cada minuto de páginas e vídeos organizados por fascistas, eles falam em opressão. Há um orgulho de se colocar, eu sou o opressor. Mas ele acusa o outro, acusa o comunista, etc. disso. A luta antifeminista, antirracista, o ódio às minorias, tá? É uma marca desse fascismo de novo tipo brasileiro, mas não só. Não só. O ódio às minorias diz que houve um tempo onde as pessoas sabiam o seu lugar. Isso é lorota, isso é mentira.
Desde o fim do século XVIII, mulheres lutam por seus direitos e avançam nisso cada vez mais. Assim como os negros lutam por seus direitos, desde a luta pela abolição da escravidão, isso não vai recuar. Nunca houve um período histórico onde mulheres, negros e gays fossem dóceis vítimas de opressores. Nunca. Aliás, nem se a gente for lá atrás, século XVII, XVIII, a gente vai encontrar na resistência feminina mulheres muito mais independentes, por exemplo, que em parte do século XIX e XX. A criação, a idade do ouro que o fascista adora criar é uma lenda. É uma lenda. Você vai pegar livros como Costumes em Comum, do Edward Palmer Thompson. O livro fala claramente de vários momentos onde as mulheres tinham um papel preponderante na sociedade. Não eram vítimas passivas de uma opressão masculina. E o pau comia, desculpa, um termo. Não é, o conflito era sempre. As mulheres nunca foram sujeitos passivos da sua história. Você vai pegar um filme como Sufragistas, no início do século XX, você vai pegar um filme que descreve com bastante fidelidade aqueles processos. As mulheres não eram. As mulheres eram trabalhadoras, criavam a família e lutavam por seus direitos. Você pega o livro da história dos Estados Unidos, organizado pelo Karnal, você vai encontrar referências a várias lutadoras mulheres por direitos das mulheres trabalhadoras, por direitos feministas. Vários exemplos. Você vai encontrar, ele vai falar, no capítulo escrito pelo Champollion, ele vai falar das jovens que começavam a trabalhar no correio, a liberdade sexual do final do século XIX, liberdade sexual das mulheres no final do século XIX. Você vai encontrar isso tudo estudando história. Quer dizer, nunca existiu esse paraíso onde as pessoas sabiam o seu lugar. Tá? Nunca. Essa ideia de vender, o fascismo vende uma ideia de que para grupos que se sentem seguros diante das realidades desafiadoras de suas condições. Ou seja, homens desempregados, brancos, héteros, que se veem como roubados de sua virilidade por algum tipo de problema, desemprego, a separação, ou a filha que aprendeu alguma coisa, que começa a despertar para o seu papel de mulher e começa a confrontar algumas ordens do macho adulto branco dentro de casa, o fascismo se aproveita disso e coloca que existe um inimigo externo que faz com que esses homens sejam oprimidos, quando não é verdade. Essas pessoas são opressoras ou vivem dentro de um sistema de privilégios que elas sequer percebem. Elas são atingidas por questões econômicas ou políticas em que elas começam a se sentir muito impotentes e o fascismo se aproveita dessa impotência para se tornar um peso político, uma marca política real para elas. Uma solução para esse problema. Porque o mundo anterior para essa pessoa era um mundo melhor. Um mundo que ele nunca viveu, ele nunca percebeu. Em qualquer favela, com a maior parte da força produtiva sendo de mulheres, por N razões que não vai caber aqui colocar, a liberdade sexual e a liberdade e o peso identitário da mulher como uma mulher empoderada, que ela tem poder sobre a sua voz, sobre a sua força, sobre o seu corpo, ele é muito maior do que vários discursos colocados na universidade que o próprio cara acredita. Vários apoiadores de Bolsonaro que moram no subúrbio do Rio de Janeiro, por exemplo, devem ter muita dificuldade de implementar todo esse machismo no cotidiano com as mulheres. É muito difícil acreditar que isso aconteça. Porque as mulheres, há muitos anos, elas não são vítimas dessa opressão. Algumas sim. Não estou dizendo que não exista opressão. Eu estou dizendo que a resistência é muito maior do que eles mesmos entendem. Ou melhor, eles se sentem incomodados por essas mulheres, outras pessoas não obedecerem a esse capricho machista fantasioso e abraçam o fascismo Bolsonaro com uma tentativa de recuperar uma idade do ouro que nunca existiu. Homens brancos, machos, héteros, pessoas que além de perderem seus empregos em crise econômica, perdem a hegemonia do discurso, que na verdade nunca tiveram. Se você não estiver falando de gente rica, branca, tá? Classe média alta, não está falando de quem teve hegemonia. Não está, porque a maior parte dos brancos não teve. Bancos pobres e apoiadores
Bolsonaro, adolescentes e pobres, não tem essa hegemonia. Ele enfrenta e confronta, ele é confrontado cotidianamente. Isso é uma arma para o fascismo. Estou dizendo que não deva confrontar, não. Estou dizendo que o fascismo se aproveita dessa insegurança. O fascismo manobra e usa a barbárie para isso. Tá? Ele usa argumentos simples, retóricas fáceis, frases curtas, sofismas atraentes e cresce por causa disso. A barbárie ela é causada pela crise. A crise amplia tudo de ruim na sociedade. Uma crise econômica, falta de recursos, falta de emprego, como acontece no Rio de Janeiro ou no Espírito Santo, policiais muito mal pagos, segurança pública que nunca houve lá muito boa. Tá? A gente vai falar em segurança pública em algum momento, a segurança pública nunca foi lá muito boa. Aí você pega uma segurança pública que nunca foi lá muito boa e para de pagar direito aos seus policiais, barbárie. Na hora. Na hora. E aí o fascismo se aproveita disso. Argumentando argumentos, se todo mundo tivesse arma, seria mais simples. A gente precisa discutir se todo mundo tivesse arma, seria mais simples. Seria muito maior o número de mortes, por N razões, já tem vários estudos sérios sobre isso. Só que isso não passa pela cabeça do fascismo e dos fascistas pensarem nisso, uns por muita esperteza e outros por tolice absoluta. O apoio no Brasil, o apoio ao Bolsonaro como ferramenta de ódio contra minorias é algo que cresce a olhos vistos e sustentado por isso. E a esquerda cai. A esquerda cai nisso, ou por infantilizar os fascistas, ou chamar o fascista de burro, ou sequer se preocupar concretamente em debater tudo isso. E debater isso na educação normal, nas escolas, no trabalho. Tá? Os fascistas agem em grupo, em manada, eles produzem páginas, discursos fáceis, eles proliferam para resistir a qualquer avanço social que não contempla a suposta força opressiva deles. E se a gente ficar parado, essa força opressiva vai ser real um dia. Legal, concretamente real. A gente já está vendo um mundo cada vez mais violento. Um país, não só no Brasil, mas um país que as forças de segurança completamente dinamitadas, porque não tem plano de segurança pública, você tem plano de contenção e proteção à propriedade, que é completamente diferente de segurança pública. A polícia no Brasil não investiga, não pesquisa, não analisa perfil, não faz trabalho de identificação de suspeito, faz nada disso. Ela reprime. Quando ela reprime e focado em preto pobre que mora na favela. Assim é a polícia no Brasil. Ela foi fundada assim no século XIX. E ela permanece fazendo isso. Aí você vive um problema de crise econômica, amplia a violência dessa polícia, o crime aumenta. Porque o crime se aproveita das mesmas coisas que o fascismo se aproveita. Não à toa, na Itália, a máfia foi muito aliada de Mussolini, etc. Você pode ver a Marcor nisso, você pode pesquisar, tem artigos sobre isso. Eu vou tentar ver se eu coloco também nos links relacionados na descrição do vídeo. Esse caudal de crise, muita dificuldade de emprego, aumento da criminalidade, aumento da violência, cria um medo que a gente já falou no vídeo anterior, né? Que é a pátria mãe do que a direita adora e que o fascismo coloca. O medo gera a necessidade de força. Alguém mais forte que controle essa anomia social. Por isso que os fascistas, com seus discursos de força, discursos de armamento, discursos de parar com uma divisão da sociedade que eles mesmos produzem, combatendo qualquer coisa que reorganiza a sociedade sem uma homofobia, machismo, racismo, etc., o fascismo prolifera em períodos onde esse discurso cola. A insegurança está tão grande que faz que esse discurso cole. Em períodos de crise política e econômica, em períodos onde a crise acontece depois de uma hegemonia cultural neoliberal profundamente competitiva. E cresce porque ele usa a força de quem perdeu a competição e precisa de inimigos externos para culpar por não se adaptar à regra do jogo neoliberal. Gente que acreditou piamente que se esforçasse cotidiano ia enriquecer. E não enriquece, perde. Nesse momento o fascismo aparece. Sabe aquela promessa de que o esforço todo mundo enriquece? Pois é. O fascismo cresce como justificativa a derrota da maioria diante do fato de que essa lei de quem se esforça vence é uma falácia. Que nem todo mundo
vence nessa lei. Porque as condições não são iguais. Nem todo mundo aprende o raciocínio que se não venceu porque as condições desiguais não permitem competição perfeita. A maioria talvez acredita piamente que a derrota que eles sofreram pela crise, tá, ocorreu porque mulheres, gays, negros ou estrangeiros foram beneficiados por políticas comunistas, com muitas aspas. A habilidade do movimento fascista é jamais contestar a estrutura da suposta competição e do capitalismo. Ele reforça que existem pessoas beneficiadas por políticas que eles chamam de comunistas e que levaram gente de bem a ser derrotada nessa suposta competição perfeita. E é por isso que o fascismo cresce com a cumplicidade da mídia, de partidos da justiça, porque o fascismo jamais contesta a estrutura. Ele conquista a popularidade com quem perdeu a competição ideal de um capitalismo que a vende com base em fumaça. E isso é um tremendo problema para qualquer força democrática libertária. Porque se ela se organiza em torno dos argumentos racionais e disputas tidas como republicanas, o fascismo se organiza em cima da barbárie. Barbárie que conta com as críticas para se espalhar com velocidades únicas. Não adianta mandar o fascismo estudar. O combate tem que se dar por diversas outras formas. Com a própria educação, mas uma educação livre, não iluminista. A razão não cura fascistas. Ela os expõe, mas não cura, porque a educação não é remédio, é consultora de consciências. E o fascista não está preocupado em ter consciência. Ou conquistar a consciência. Está preocupado em lucrar com o medo. A gente precisa de uma militância cotidiana voltada para a solução de problemas e ampliação de debate sobre direitos e igualdade. Para além das estruturas institucionais também. Sabe aquele argumento que eu já falei sobre presos? Que são uma profunda perda de força de trabalho e de força criativa para gerar novas formas de pensar, novas tecnologias, etc. É uma forma de combater esse fascismo. O fascista quer simplesmente jogar 600 mil pessoas, eu acho que é esse o número de gente encarcerada hoje, no lixo. Essa força produtiva toda jogada no lixo. E não se tem um debate profundo sobre o sistema carcerário, sobre como aproveitar essas pessoas para desenvolver criatividade. Seja para ajudar na construção civil, seja para ajudar a implantação, seja para ajudar em produção de conhecimento. Não sei. São várias as formas possíveis. Você tem todo dia, todo mês, todo semestre, você forma milhares de professores que vão ficar desempregados. Essas pessoas podem ser usadas para reabilitar presos. A gente tem um percentual gigantesco dos presidiários que não são pessoas que cometeram crimes graves, mas estão jogados na masmorra, esquecido lá. Isso é força produtiva. O fascismo não quer usar essas pessoas. Ele quer matar essas pessoas. E o que as outras forças políticas fazem em relação a isso? O discurso fascista está vencendo. É preciso que a gente combata o fascismo e que faça isso logo. Na educação, nas militâncias, na arte, porque o avanço de quem se orgulha de se identificar como opressor é assustador. E já vivemos períodos terríveis de avanço fascista desde os primeiros anos do século XX, para aprendermos. Fascismo resulta sempre em morte, genocídio e muita violência. E é preciso combater o fascismo ou todos seremos derrotados. E no Brasil o fascismo precisa ser combatido a partir de levar o fenômeno Bolsonaro a sério. Se você procurar em qualquer rede social o nome Bolsonaro, você não vai ver nada de bonito. A defesa dessas pessoas em torno do nome Bolsonaro é a opressão a qualquer coisa que seja diferente delas. A opressão a gays, mulheres, negros, índios e etc. E eles gostam de ser chamados de opressores. E isso precisa ser combatido. Isso precisa ser combatido e nós, professores, precisamos ensinar que isso é fascismo. Não é chamar tudo de fascismo, mas chamar fascismo pelo nome. É isso, gente. Boa noite. Links na descrição, não se esqueçam. Qualquer coisa, reclamem nos comentários que eu tento corrigir. Muito obrigado. Boa noite.